Está havendo uma discussão aí, uma vergonha no meio evangélico, e tem muitas pessoas que não são crentes, que ficam escandalizadas, porque estão vendo na televisão, estão vendo aí esse escândalo aí, essa guerra, esses dois líderes religiosos aí, o Valdemir e o de Macedo. Então tá havendo muito zuzuzu em comentário. Os que não são evangélicos ficam escandalizados sem entender o porquê, e os que são, que não têm uma estrutura sólida na palavra, ficam meio balanceados. Quero falar que isso tudo é cumprimento. Aí aqueles que não são crentes, eles falam assim, por isso que eu não sou, por isso que eu não vou para a igreja, por isso que eu não vou aceitar Jesus. Porque ser evangélico para tal coisa, ter como representante esses camaradas aí que estão trazendo escândalo. Aí, de um outro lado, uns que estão meio fracos acabam afastando, e dizendo que o negócio está maior bagunça. Eu quero falar uma coisa para você. Só tem duas perguntas de Deus no grande dia. Duas chamadas de Deus haverá no grande dia do Senhor. Aqueles que estão à esquerda de Deus e à direita de Deus. Aqueles que estão do lado em que Deus vai falar, em que eles vão indagar a Deus perguntando assim, Senhor, não expulsamos demônios em teu nome, curamos enfermos, não fizemos isso e aquilo no teu nome, fizemos sinais e milagres. E haverá uma palavra para esses. Apartai-vos de mim, maldito, vós que eu não vos conheço. E de um outro lado haverá um outro grupo. Esse grupo é o grupo dos salvos, onde Deus vai, naquele dia, dizer, vinde a mim, benditos do Senhor, possuir por herança aquilo que está preparado para vós desde a fundação do século. Então a pergunta é para você que está pensando em desistir de caminhar. E a pergunta é para você que ainda não se decidiu por Cristo. Haverá esse dia, haverá essa chamada de Deus naquele grande dia. De que lado você vai estar? Do lado do apartai-vos de mim, maldito, que eu não os conheço, vós que praticais iniquidade, ou vinde benditos do meu Pai, possuir por herança aquilo que está preparado para vós desde a fundação dos séculos. Porque, mediante esse escândalo no meio do Evangelho, esse levante da igreja, muitas pessoas ficam balanceadas. Os que estão balanceados caem, os que não entraram para o reino de Deus ficam duvidosos no meio dessa bagunça. Uma coisa é certa: Jesus virá buscar um povo escolhido, uma igreja santa, uma igreja liberta, uma igreja sarada, uma igreja curada, uma igreja de boa intenção, uma igreja que serve a Ele em espírito e em verdade. Essa igreja, ela pode ser 2 pessoas, 3, 20, 100, 1 milhão de pessoas, mas ela existe, ela está na terra e ela vai ser arrebatada, porque Deus é fiel. E haverá um grupo que vai ficar. Eu te pergunto, de que lado você está? Dos que vão ficar ou dos que vão subir? Porque esse negócio, essa desculpa esfarrapada de dizer que eu não vou ser por causa disso, eu não vou aceitar Jesus por causa disso, você vai ficar perdido tal quanto os que estão usando o Evangelho para os seus próprios interesses. Você vai ficar, muita gente fica escandalizado com a fortuna de um líder religioso, com a fortuna de outro líder religioso. Meu amigo, fortuna, você está escandalizado pela prosperidade ou da riqueza. Rapaz, se esses homens estão usando do Evangelho para extorquir o povo, o azar é deles. O azar é deles, meu amigo. Tira o olho grande do que eles estão roubando, ou se não estão, tira o olho grande, rapaz. Vai cuidar da sua salvação.
Jesus vai arrebatar. Se você ficar indagando ou pensando em desistir por causa desses homens, você vai junto com eles no meio do inferno. Você está entendendo? A verdade é que Jesus vai buscar o trigo. Seja trigo você. Entendeu? Não adianta você criticar o joio e não ser trigo. O que adianta você criticar o joio e não ser trigo? Se Jesus vai recolher só o trigo. Então seja trigo, meu amigo. Seja trigo. Um dos discípulos perturbado, quando Jesus pregava o Evangelho, ele estava perturbado. Senhor, no meio de nós está acontecendo isso, o cara está usando de má fé, está fazendo coisa errada. Aí o que a gente faz? Vamos arrancar ele, vamos arrancar? Jesus reprovou e falou, não, deixa ele aí. Deixa ele aí. Porque no dia da colheita, o colhedor vai vir, vai arrancar o trigo do meio do trigal e separar o joio e lançará o joio no fogo que não se apagará. Então veja bem, se você arrancar o trigo, o joio vai sair junto. Jesus disse isso. Então haverá um dia da colheita, meu amigo. Você é trigo ou é joio? Você é trigo ou não é nada? Quem é você? Então, meu amigo, quero te falar uma coisa. Seja feliz, independente. Jesus não vai vir arrebatar a placa, não. Jesus vai arrebatar o homem convertido pelo poder da palavra que transformou, que mudou seu caráter de homem velho, o homem da natureza adâmica, a natureza pecaminosa. Ele vivia no pecado, vivia perdido sem conhecer as boas novas de Cristo. Mas quando ele encontrou o Evangelho, ele deu crédito à pregação, ele aceitou os princípios que Jesus ensinou e ele deixou que a palavra de Deus lhe transformasse o seu caráter e está aí servindo a Deus, não olhando nem para a esquerda, nem para a direita, olhando para frente, até o dia do arrebatamento do Senhor que haverá e está perto. E eu pergunto, no meio dessa confusão toda, quem é você na história? De repente você não está lá nem cá. Jesus vai pegar os de cá, os que são trigo. Então não adianta ficar criticando quem é joio, entendeu? E tentar julgar a vida de quem procura. A Bíblia diz que cada um dará conta de si. A salvação é uma coisa individual. Como é que está a sua vida? Se Jesus vir hoje, onde passarás a eternidade? Se o arrebatamento for hoje, você vai subir? Se uma bala perdida, uma doença te pegar, se lhe der um infarto fulminante, onde é que você vai passar a eternidade? Se a Bíblia diz que uma geração constitui em 60 anos, alguns pela sua robustez atingem os 70. Me diga uma coisa, e você seu tempo já está esgotado na terra, você só está esperando a morte, já está com o pé na cova. Onde vai passar a eternidade? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você no meio dessa confusão toda. Quero dar um conselho para você. Fique escandalizado com os escândalos que está vendo, não. Jesus está voltando. O dia do Senhor está próximo. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Entendeu? Aceita Jesus. A Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Não se perde olhando para os homens, não, que os homens são falhos. Olha para Jesus, que ele vai vir buscar esse povo. E ai daquele que ficar, e ai daquele que morrer sem um passaporte para a vida eterna. Você tem sangue nos umbrais das portas do seu coração? Como é que está? O seu nome está escrito no livro da vida? Porque a Bíblia diz, de todos que não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no mar que arde como fogo. E aí? Seu nome está no escrito do livro da vida? Ou você está preocupado com o que os líderes religiosos estão fazendo, com as fortunas que estão arrancando aí? Como é que está a tua vida? Eu te pergunto, é salvo? Você é salvo? Então procura cuidar da sua salvação. Deixa que o mal por si só se destrói. Dá conta de tua alma, entendeu? Dá testemunho de ti mesmo, entendeu? Esquece o que está acontecendo, procura o caminho da verdade, procura Jesus, procura a se encontrar, procura a Cristo, entendeu? Não estou mandando você procurar uma placa, não. Você aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador e deixar que a palavra dele transforma
o seu caráter, o caráter caído, o caráter adâmico, descendente do pecado, e se transforma em um novo homem, entendeu? Pela renovação da palavra, pela transformação da palavra. E aí sim você vai visitar, procurar uma igreja que você se sinta bem, independente de qualquer placa, sinta bem e procure a conhecer mais sobre o Senhor Jesus, procure a adorá-lo, a servi-lo como Deus, entendeu? A ser guiado pelo teu Espírito. A Bíblia fala que nós somos guiados pelo Espírito Santo, não tem esse negócio de ser manipulado por liderança, não. Jesus prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele disse isso depois que ele foi e deixou, entendeu? O guia, o consolador, o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não está abalado. Quem tem o Espírito Santo de Deus na vida, ele segue o caminho da verdade, ele não será abalado. Então, e você que não aceitou a Cristo como Salvador, entendeu? Isso não vai ser, os escândalos que estão havendo no meio do Evangelho, não vai ser desculpa para te justificar diante de Deus naquele dia, não. Entendeu? Que ele vai perguntar para você, ele vai ver a sua vida, seu nome não está escrito lá no livro da vida, porque você não aceitou, porque se você não aceitar Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e deixar que Jesus entre na sua vida, o sangue dele te limpe os seus pecados, entendeu? Não tem ninguém, Jesus disse, sem a mim ninguém verá o Senhor. Ele é a única porta, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não tem como viver do outro lado da vida, ter uma vida eterna, entrar pelas portas do céu celestial, viver uma eternidade com Deus, a não ser por Cristo. A Bíblia diz, o único intercessor entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Como é que está a sua vida? Tens conhecido Jesus, que ele requer de você, né? Seu comportamento, sua conduta, seu caráter mudado. Então pensa nisso aí. Entendeu? Não fique escandalizado não com essa onda de perseguição contra a igreja, não. Porque quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Amém?